Olá, hoje a gente vai mergulhar numa figura bíblica que, sim, aparece bem rápido, mas, nossa, tem um peso teológico enorme. Enoque, o filho de Caim. Isso mesmo. Uma figura que às vezes passa batida, né? Pois é. E para guiar nossa conversa, a gente está usando um material bem interessante do teológico. Ele ajuda a entender melhor quem foi esse Enoque e o que ele simboliza lá em Gênesis. Então, nossa ideia aqui é desvendar a história dele, sabe? Ver a linhagem que ele começa e o que significa a primeira cidade da Bíblia ter o nome dele. Exato. E ó, um aviso super importante logo de cara. Tem outro Enoque em Gênesis. Aquele filho de Jared, da linha de Sete. Ah, sim. O que andou com Deus. Esse mesmo, famosíssimo. Mas hoje não é ele o foco, tá? Hoje é o filho de Caim mesmo, o primeiro assassino. Vamos nessa, então? Vamos lá. É bom situar direitinho onde essa história acontece no Gênesis, né? É logo no capítulo 4. Certo. Acabou de acontecer o assassinato de Abel. Caim matou o irmão e, bom, Deus o amaldiçoa e o sentenciou ao exílio. Uma situação bem pesada. Muito. E é nesse clima, nesse contexto sombrio, que nasce Enoque, o filho dele. É o começo de uma linhagem, assim, separada, marcada por essa tragédia toda. E essa linhagem funciona, sabe, na estrutura do livro, como um contraponto à de Sete. Sete foi o filho que Adão e Eva tiveram depois, e é visto mais como a linhagem que, digamos, manteve a conexão com Deus. Entendi. Então, vamos explorar um pouco mais como foi esse nascimento. Enoque nasce depois do crime, depois da maldição. Exatamente. E a maldição era bem específica, né? Deus falou para Caim: serás fugitivo e errante pela terra. Gênesis 4:12. É um cenário de total ruptura. Total. Afastamento de Deus, da família que restou, da terra produtiva. E aí Caim vai para uma terra chamada Nod, fica a leste do Éden. E o nome Nod, pelo que vi no material, tem a ver com vaguear, errância em hebraico, né? Isso. É incrível como até o nome do lugar reforça a condição dele. Não é só um lugar geográfico. É quase um estado de espírito, sabe? Simboliza o exílio dele, tanto físico quanto espiritual. Longe do Éden, longe de Deus. Perfeito. O texto bíblico é curto, né? Gênesis 4:17. Caim conheceu sua mulher, ela engravidou e deu à luz Enoque. Mas, nossa, quanta coisa está contida aí. Muita coisa. Enoque é o primeiro da geração que nasceu totalmente fora do paraíso, já sob essa sombra do pecado, da morte, da maldição, do exílio. Ele nunca viu o Éden. É fascinante como a narrativa bíblica usa esses detalhes até geográficos para sublinhar a mensagem teológica, né? O lugar onde ele nasce, Nod, a errância, não é por acaso. Funciona como o espelho da situação do Caim. Exatamente. Um espelho da condição interna e externa dele depois da maldição. Ele está perdido, à deriva. E esse contraste que você mencionou antes entre as linhagens é chave para entender Gênesis 4 e 5, então. Fundamental. O texto meio que apresenta duas humanidades se desenvolvendo em paralelo. De um lado, Caim e seus descendentes, começando com Enoque, lá no exílio, com essa marca da violência. Certo. E do outro lado, que a gente vê mais no capítulo 5, vem a descendência de Sete. Ele é visto como o substituto justo de Abel, e a tradição geralmente entende essa como a linhagem que preservou a fé, a adoração a Deus. É bom a gente lembrar rapidinho quem foi Caim, né? Para entender o pai desse Enoque. Ele foi o primeiro filho de Adão e Eva. O primogênito, nascido de mulher. Mas também o primeiro assassino. Agricultor, teve a oferta rejeitada por Deus, ficou com o ciúme do irmão Abel e, bom, matou ele. E ainda tem aquela marca que Deus coloca nele para protegê-lo, né? O que deixa a figura dele ainda mais complexa. Sim, uma figura muito trágica, muito complexa. Sem dúvida. E o fato de logo depois de Enoque, o texto mencionar o neto de Caim, Irade, filho de Enoque. Como o material que a gente está vendo aponta, isso sugere algo importante sobre Caim. O quê, por exemplo? Que apesar de tudo, da maldição, do exílio, ele não simplesmente some. Ele tenta construir algo. Ah, Parece ter uma intenção clara ali de estabelecer uma descendência, de criar raízes de alguma forma, sabe?
de ter uma linhagem que continue, mesmo longe da bênção original de Deus. É quase um projeto de permanência humana, apesar da sentença divina. E essa vontade de estabelecer algo duradouro fica muito clara e até meio surpreendente, né? Porque logo depois que Enoque nasce, Caim, o cara amaldiçoado a ser errante, Faz o quê? faz exatamente o contrário. Ele funda uma cidade. Gênesis 4,17 continua. Depois Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Isso não é uma baita contradição com a maldição? É uma das ironias mais fortes ali. E a análise que a gente tem explora justamente essa tensão. Por que alguém que foi condenado a vagar sem rumo decide construir uma cidade que é o símbolo máximo de ficar parado, de permanência? Pois é. Qual a explicação para isso? Bom, a interpretação que o material traz é que a cidade seria uma tentativa do Caim de criar um refúgio contra a própria maldição. Uma forma de colocar ordem no caos da vida errante dele, de buscar segurança, talvez até de construir uma identidade para a família, para os descendentes. Então a cidade seria tipo uma fortaleza. Não só física, mas para a alma também, talvez. Uma muralha contra a instabilidade que Deus impôs. Exatamente essa a ideia. Se a gente conecta isso com o quadro maior que a fonte desenha, a construção da cidade por Caim vira um ato muito simbólico. Não é só sobre construir casas. Não mesmo. Pode representar o começo de um projeto de civilização humana que busca segurança e progresso pelos próprios meios. Sabe, talvez de forma independente ou quem sabe até como um desafio à esfera divina. A fonte sugere que a fundação de um modo de vida mais secularizado, talvez, centrado na organização humana, na força humana. Nossa, isso muda bastante a forma como a gente pode ler o desenvolvimento da civilização lá em Gênesis. Com certeza. É muito significativo que, no relato bíblico, a primeira cidade, o lugar onde começa a vida urbana, esteja ligada justamente à linhagem de Caim, marcada pelo assassinato e pelo exílio. Dá o que pensar. Dá e muito. A leitura que a gente tem aqui enfatiza essa cidade como um esforço humano para criar segurança e significado fora da relação original com Deus lá no Éden. É o homem tentando construir seu próprio paraíso, ou pelo menos um porto seguro, com as próprias regras, as próprias estruturas, uma tentativa de, talvez, diminuir ou dar a volta na maldição usando a inteligência e organização humana. E o nome Enoque. Caim dá o nome do filho para a cidade. O material que a gente viu diz que vem do hebraico Hanok, né? E que significa algo como dedicado, consagrado ou iniciado. É isso. Isso mesmo, e a ligação mais óbvia, claro, é com o que Caim fez. Ele dedica a cidade ao filho. Ou talvez ele inicia ali um novo jeito de viver. Certo. E a fonte vai um pouco além nessa interpretação. Sugere que essa dedicação ou iniciação marca o começo de um legado humano, o início de uma civilização que busca sua força e sua validação nela mesma, nos seus feitos, nas suas estruturas. Então o nome reforça essa ideia da cidade como um projeto humano, talvez até autossuficiente? Essa é a leitura principal que o material apresenta. As nuances do significado de Enoque abrem essa possibilidade de interpretação, sabe? Entendi. Dedicado ou iniciado, mas dedicado a quê? Iniciado em quê? Se a gente compara com o outro Enoque, o que andou com Deus, O famoso. esse mesmo. A fonte sugere que este primeiro Enoque e a cidade com o nome dele representam uma dedicação mais aos empreendimentos humanos. Uma iniciação num caminho mais secular, focado na sobrevivência, na organização social, na construção de um legado aqui na Terra, em oposição a uma vida dedicada à comunhão com Deus. Essa diferença entre os dois Enoques é algo que a gente precisa martelar bastante, pelo visto. É muito fácil confundir. Demais, é um dos pontos que mais gera confusão mesmo. De um lado, o Enoque filho de Caim, ligado à cidade, à linhagem exilada. Certo. Do outro, Enoque, filho de Jared, descendente de Sete, a linhagem considerada piedosa. Ele é a 7ª geração desde Adão. E esse segundo é o famoso pela relação próxima com Deus, né? O andar com Deus. E que teve aquele fim. Diferente. Exato. Ele não morreu. A Bíblia diz que Deus o tomou para si,
lá em Gênesis 5:24. É o que chamam de transladação. São figuras com histórias e significados teológicos quase opostos dentro da narrativa. E essa distinção fica ainda mais importante quando o material comenta aquela polêmica sobre um suposto túmulo de Enoque. Assim, a fonte toca nesse ponto. Existe uma tradição, mais ligada aos samaritanos, parece, que indica um lugar perto dos montes Ebal e Gerizim, lá na Samária, como sendo o túmulo de Enoque. Um túmulo de Enoque? Pois é. E o curioso é que, dentro dessa tradição mesmo, tem gente que acha que é o túmulo do Enoque, filho de Caim, e outros acham que é do Enoque, filho de Jared. E o que a fonte que a gente está usando diz sobre isso? Ela acha que essa tradição tem fundamento? Olha, a análise que temos aqui considera as duas opções bem prováveis, se baseando no texto bíblico e na lógica da narrativa. Primeiro, o Enoque mais famoso, o filho de Jared, O que andou com Deus. esse. Segundo Gênesis, ele não morreu, então não foi enterrado. Ele foi transladado. A ideia de um túmulo para ele vai contra o que está escrito no texto canônico. Faz sentido. E a outra possibilidade? Ser o túmulo do Enoque, filho de Caim. Nesse caso, a fonte levanta uma questão mais de coerência teológica dentro da história. Os montes Ebal e Gerizim são lugares super importantes na religião, ligados às bênçãos, às maldições, à história de Israel, que são os descendentes de Sete, numa visão mais ampla. Certo, locais sagrados para outra linhagem. Exato. E a fonte argumenta que não faria muito sentido, dentro da lógica simbólica do Gênesis, que um cara importante da linhagem de Caim, vista como afastada de Deus, fosse enterrado com honra ou reverência num lugar tão central para a tradição da linhagem piedosa. Seria misturar as coisas que o texto parece querer manter separadas, entende? Entendo, uma estrutura estranha de linhagens ali naquele local. Pois é. Mas essa discussão sobre o túmulo é interessante por outro motivo também. Qual? Mostra como as tradições que vêm depois, as lendas, as interpretações locais, podem surgir e criar histórias paralelas que às vezes até entram em conflito com o texto bíblico original. Mostra como essas histórias antigas foram recebidas, interpretadas e às vezes até adaptadas com o tempo em comunidades diferentes. É verdade. Bom, então, depois de passar por tudo isso, como a gente pode resumir o significado desse Enoque, filho de Caim, com base na nossa análise? Ok, recapitulando os pontos principais que o material destaca. Enoque, filho de Caim, é mais do que só um nome numa lista. Ele simboliza o começo de uma linhagem humana que nasceu marcada pelo primeiro assassinato e pelo exílio. Certo. O nome dele está ligado à fundação da primeira cidade. E a fonte interpreta essa cidade como um marco da tentativa humana de criar segurança, ordem, permanência, usando os próprios meios. Talvez como resposta ou até desafio à maldição divina de instabilidade. E, claro, a diferença crucial para o outro Enoque. Fundamental. Distinguir ele radicalmente do outro Enoque, o descendente de Sete, cuja vida aponta para um caminho totalmente diferente, de comunhão com Deus. Essa dualidade é o ponto central, né? Duas linhagens, dois caminhos para a humanidade depois da queda do Éden. Exatamente. A síntese final que a análise nos dá reforça bem esses temas contrastantes que Gênesis parece colocar através das genealogias de Caim e Sete. De um lado, Identidade, legado, através da organização social, da tecnologia que a gente vê nos descendentes depois e da estrutura aqui na Terra. É um caminho de autossuficiência, digamos. e do outro lado, A linhagem de Sete. O grande exemplo é o outro Enoque. Representa a busca por uma relação contínua com Deus, um caminho de fé, de dependência dele, e que culmina naquela experiência incrível da transladação. Uma vida tão conectada com Deus que escapa da morte comum. Só como dois arquétipos, sabe? Das respostas humanas à condição caída. uma análise muito rica mesmo para uma figura que tem tão poucas linhas na Bíblia, mas que abre tanta coisa para entender a visão do Gênesis. Exploramos bem esse Enoque de Caim, o nascimento no exílio, o peso do nome ligado à cidade e a diferença gigante para o xará famoso. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão, né? Uma pergunta que a fonte não faz diretamente, mas que surge da análise.
Pensa bem. Se a maldição específica de Caim era ser fugitivo e errante, Sim. o que isso diz sobre nós, seres humanos? Sobre a nossa teimosia, nossa resiliência ou talvez sobre a própria história que a Bíblia conta? Que a resposta quase imediata dele seja construir uma cidade. O oposto de ser errante. Exatamente. A cidade é o antônimo de vagaiar, é símbolo de ficar, de estrutura, de comunidade fixa. Que tipo de pensamento essa tensão profunda entre o destino que Deus decretou e a ação humana, que parece ir totalmente contra, pode gerar na gente? Seria um desafio, uma busca desesperada por um chão firme. Ou talvez só mostre como a natureza humana é complexa, né? Capaz de criar ordem, mesmo vindo do caos, da condenação. Fica aí a pergunta para a gente pensar.